13 horas e 15 minutos. Meus amigos, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que aconteceu dia 2 de abril, a clínica FETFAMA reafirmou seu compromisso com o acolhimento, a reabilitação e a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Criada pela Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, em 2007, a data tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce, do respeito e do suporte adequado para indivíduos autistas e suas famílias. E para falar deste importante assunto, desse trabalho que é realizado lá na clínica FETFAMA, nós estamos recebendo aqui em nosso programa a doutora Jéssica Ferreira, fonoaudióloga. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la em nosso programa, principalmente para conversarmos, para discutirmos, para debatermos sobre esse assunto tão importante, que é o suporte que as famílias precisam, que é o suporte, o tratamento, o acompanhamento que os pacientes também precisam. Seja bem-vinda inicialmente. Como é que está posicionada a nossa querida a clínica FETFAMA em relação a procedimentos, a atendimento? Como é que ela trata essa questão do autismo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Jéssica, pessoal, sou advogada, assessora jurídica da clínica FETFAMA há mais de 3 anos. A clínica FETFAMA tem atuado no mercado já há quase 10 anos. Nós temos hoje um amplo leque de terapias, a terapia ABA, fonoaudiologia, a terapia ocupacional, integração sensorial. E há 9 anos no mercado, a FETFAMA ela tem atribuído valores que vão além de uma terapia médica, de uma terapia estritamente clínica, mas a gente tem trabalhado e não tem medido esforços para expandir essa atuação do terapeuta, expandir essa participação da pessoa com TEA, tanto criança quanto adolescente, também na sociedade. Tanto que nós trabalhamos também exclusivamente, também empenhamos muitos esforços na socialização da pessoa com TEA, com atividades dentro e fora da clínica, passeios, a institucionalização de que essa criança com TEA, esse paciente com TEA, ele está na sociedade, nas escolas, fora da clínica, ele também é um cidadão. E há 9 anos a gente tem se empenhado com esse propósito. Doutora Jéssica, é impressão nossa, mas nos últimos anos, principalmente, estão acontecendo assim, uma incidência muito maior de diagnósticos positivos de pessoas que são portadoras de TEA? É impressão ou isso já acontecia há muito tempo e esses diagnósticos não eram visíveis, eram subnotificados? O que se dá? Qual o fato que se dá para termos hoje uma incidência maior de notificações? Na verdade, tudo junto. A ideia de que antes nós não tínhamos realmente essa noção do que era a pessoa com TEA, do que era o autismo. Antes não se tinha identificação da pessoa com autismo como pessoa com deficiência, mas hoje, com a evolução da ciência, com a evolução das metodologias terapêuticas também, tem se identificado, sim, até antecipadamente, até mais cedo, a pessoa com TEA, tem se feito esse diagnóstico e tem se implementado terapias, tem se incluído esse paciente com TEA em terapias muito mais cedo, o que tem facilitado também essa reabilitação dele na sociedade. Um paciente, uma pessoa com diagnóstico de TEA, é uma pessoa que vive limitações ou uma pessoa que pode, de certa forma, ter uma vida normal, dependendo do grau do que for diagnosticado? Na verdade, a gente luta muito contra um estigma de que a pessoa com TEA seria aquela pessoa doente, incapaz, ou que muitos falam, fulana teve um filho com TEA, ele é especial, coitada de fulana porque o filho dela tem TEA. A gente tem lutado muito contra isso, tanto na clínica FETFAMA como também no Poder Judiciário. Hoje nós temos evoluções legislativas que vão determinar que a pessoa com TEA ela é sim uma pessoa com deficiência, mas a deficiência não é a pessoa. Não é incapacitante. Não é a pessoa. A pessoa não é deficiente. Deficiência é aquilo que ela vai apresentar diante de um obstáculo na sociedade, mas isso não significa que ela seja incapaz. Hoje nós temos identificados 3 níveis de suporte para o TEA, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, só que hoje nós já sabemos também que o TEA, o nível 1 de suporte, ele não é algo que é estrito.
não é algo determinado. A pessoa ela vai migrar entre os níveis de suporte com a correta intervenção terapêutica. Um autista nível 3 de suporte, ele pode se tornar um nível 1 de suporte. Nós acreditamos e trabalhamos para que a pessoa com autismo, ela esteja em todas as áreas da sociedade, nas escolas, no mercado de trabalho, sendo professor, sendo um apresentador de programa, sendo um youtuber, um engenheiro da NASA. Nós trabalhamos para que essa pessoa com autismo, ela possa alcançar esses patamares diferentes da sociedade. E onde entra nesse processo de acompanhamento, de assistência, de auxílio a clínica FETFAM? A FETFAM, ela não tem medido esforços realmente. Há 9 anos, nós temos capacitado profissionais, nós temos realizado muitas campanhas de conscientização, e temos feito já palestras em escolas, fizemos na semana passada no Centro de Ensino Santa Teresa, na cidade operária. Ano passado também tivemos várias intervenções na Escola Marli Sarney, lá na Maiobinha. Nós também temos várias ações anuais, como o Carnaval da Inclusão, que nós fizemos esse ano também, ano passado também fizemos. E a ideia é que para a sociedade, fique claro que o autista, a pessoa com autismo, ela não vai estar presa dentro de uma clínica terapêutica, ela não vai estar apartada dentro de uma sala de recursos, de uma sala especial dentro de uma escola, que isso é até proibido por lei. Mas que a pessoa com autismo, ela vai estar incluída nas atividades da sociedade, ela vai estar incluída dentro da escola, participando, aprendendo também, junto com os alunos neurotípicos, ela vai estar dentro do mercado de trabalho, atuando junto com seu colega de trabalho numa mesma função, com a mesma capacidade, e a gente trabalha hoje com a capacitação de profissionais, com a capacitação dos pais também. Nós temos nos empenhados muito nisso, porque hoje a gente percebeu que muitos pais ainda estão presos no estigma de que não sei o que fazer, meu filho tem autismo e eu não sei para onde ir, eu não sei qual medida tomar, se é só a terapia, eu preciso ficar com ele em casa, ele não pode sair, ele agride, ele bate, ele chora. E hoje não, hoje a gente consegue acolher esse pai que acabou de receber o tratamento, que já passou por aquele processo de luto, a gente consegue acolher, a gente consegue capacitar esse pai, a gente consegue hoje, com as visitas escolares na Clínica FETFAM, capacitar o corpo acadêmico também, os professores, os diretores, coordenadores, e hoje a gente entende que não é só um trabalho isolado do terapeuta, não é o pai sozinho ou o terapeuta sozinho, mas todo o grupo familiar, todo o grupo terapêutico, todo o grupo acadêmico que acompanha aquele ser humano, aquele paciente, aquele portador do TEA, são essenciais para que ele consiga galgar espaços maiores na sociedade. Há uma incidência muito grande, eu não sei se é impressão nossa, porque existem mais casos diagnosticados de TEA em pessoas do sexo masculino do que no sexo feminino. Por que isso, doutora? Não, realmente, os estudos sobre o TEA, eles indicam que o maior caso de diagnóstico vai ser realmente em meninos. Poucos são em meninas e geralmente em meninas são realmente casos mais gravosos, geralmente nível 3 de suporte. Mas realmente a ciência ela tem evoluído para identificar realmente que meninos são mais propensos a ter diagnósticos de TEA. Ainda não se tem uma conclusão específica, ainda não se tem, porque os estudos sobre TEA são extremamente... Eles evoluem o tempo todo. Uhum. Todo tempo a gente descobre algo novo, a gente vai desenvolvendo algo novo e a gente está tentando sempre acompanhar e sempre acolher. A verdade é essa. Vamos falar de direitos dessas pessoas, porque além dessas pessoas que são portadoras de TEA, nós também temos as famílias, os familiares, pai, mãe, pessoas que estão nesse núcleo familiar que também tem direitos, né, doutora? Exatamente. Como eu lhe informei anteriormente, a gente tem feito muitas palestras para conscientização sobre autismo e uma delas específicas a gente sempre tira um tempo para falar sobre os direitos da pessoa com autismo. Hoje, nós temos já a identificação da pessoa com autismo como pessoa com deficiência e isso não é algo pejorativo, como muitos gostam de, às vezes tem mania de identificar, é deficiente. Não, hoje não é algo pejorativo, não. Isso foi um avanço legislativo para as pessoas com TEA, porque hoje eles têm acesso a benefícios sociais. Hoje eles têm acesso a meia entrada em shows, em cinemas, em qualquer festa cultural, qualquer manifestação cultural que tiver. Hoje eles têm meia entrada. Hoje eles têm acesso a benefícios de assistência social como LOAS. Hoje eles têm também uma carteira de identificação que é o CIP-TEA, que já chegou no Maranhão. Hoje nós temos uma carteira de identificação da pessoa com autismo. E eles têm hoje também a possibilidade de ter um tutor dentro da sala de aula, o que é muito desconhecido pelos pais. Porque, geralmente, muitos pais de crianças com TEA são informados pela escola de que aquela criança não aprende,
de que ele vai precisar ser afastado do ensino regular, ele vai precisar ser colocado dentro de uma sala de recurso, mas isso é uma falácia, isso é uma atitude discriminatória. O gestor dessa unidade escolar ele deve ser denunciado e ser afastado do cargo. Com o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que foi editado no ano passado, hoje nós temos de forma mais clara também a permanência da pessoa com TEA dentro do ensino, dentro da rede de ensino, o acesso, a permanência, a participação dele, a aprendizagem dele, junto com os alunos neurotípicos também. É um direito do pai que aquele aluno, que o filho dele, ele tenha dentro da sala de aula um tutor que deve ser custeado pela escola. O pai também, ele tem, hoje ali com as evoluções normativas, o plano de saúde hoje não pode mais limitar o número de terapias, o número de horas, é a determinação médica que vai prevalecer, a busca de liminares, o acesso à educação. Tudo isso foram evoluções legislativas, normativas que têm facilitado muito, graças a Deus, né, tem favorecido essa parcela populacional. Doutora, por muito tempo, por desconhecer, por não ter acesso ao tratamento, ao especialista, algumas famílias trataram pessoas portadoras de autismo como distúrbios, como se elas fossem portadoras de distúrbios psiquiátricos. E até a própria medicina, por algum tempo, isolou essas pessoas em manicômios, em clínicas, em casas de tratamento com pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Nós temos hoje no Brasil um caminho inverso, principalmente para pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico, mas as famílias, principalmente de pequena renda ou sem nenhuma renda, ainda continuam sem dificuldades ou com situações limitadas para ter um atendimento para as crianças ou para as pessoas que são portadoras de TEA. A CETFAMA, como é que ela pode facilitar, como é que ela facilita, como é que ela acolhe esses pacientes do ponto de vista de tratamento, aceita planos de saúde, aceita convênios, como é que acontece isso? A gente é muito ciente dessa realidade brasileira. O Brasil, poucas décadas atrás, a gente teve um episódio que foi conhecido como o Holocausto Brasileiro, que foi realmente a colônia de Barbacena, que colocaram todas as pessoas deficientes ou não deficientes em um mesmo local, em condições realmente desumanas. Mas hoje, com a evolução dos tratamentos, a Clínica CETFAMA tem empenhado realmente em transformar essa realidade. Hoje nós aceitamos sim os planos de saúde. Nós temos alguns pacientes que realmente, por as mães nem conseguirem custear o plano de saúde, nós temos alguns pacientes que fazem tratamento pro bono, que nós carinhosamente chamamos de nossos pacientes VIPs, com tratamento especial realmente, mas nós aceitamos plano de saúde, Bradesco, nós aceitamos o plano de saúde, Postal Saúde, GEAP, Unimed, aceitamos também Notre Dame, Apivida. Nós estamos, na verdade, querendo aumentar a nossa rede de planos credenciados para que a gente possa alcançar mais famílias e também para o interior do Maranhão, também na cidade de Bacabal, para que a gente consiga também levar esse tratamento, a informação, a capacitação, o acolhimento para as pessoas do interior. Hoje vocês têm quantas unidades? Hoje nós temos 2 unidades aqui na Ilha de São Luís, nós temos a Matriz, CETFAMA Matriz, a CETFAMA Poluaba, e nós estamos já iniciando a inauguração da nossa unidade na cidade de Bacabal. Quais os endereços dessas unidades aqui em São Luís e lá em Bacabal? Aqui em São Luís nós temos as unidades que estão localizadas no Quajap, próximo ali ao McDonald's 24 horas, próximo à Havana, na Rua Auxiliar 2 do Quajap, nós estamos com a Matriz e logo em frente o Poluaba. Nós preferimos deixar bem próximos mesmo essas unidades, até para facilitar a ida dos pais, porque a gente sabe que é uma rotina bem complicada. Em Bacabal, qual é o endereço lá em Bacabal, na nossa terra? Em Bacabal, no bairro da Coab, só não estou lembrando agora o número da rua, certinho. Porque lá é por número, né? O bairro da Coab, lá na cidade de Bacabal. Doutora Jéssica, foi um prazer. Os números, as estatísticas em relação ao TEA em relação ao mundo, nós temos aí 70 milhões de pessoas em todo o mundo, são números muito importantes para se observar. Que mais de 70 milhões de pessoas precisam de atenção, precisam de respeito acima de tudo e a clínica, a CETFAMA vem fazendo isso com um grande intuito, com grande presteza às famílias, às pessoas,
que precisam desse suporte. Eu queria agradecer a sua participação, queria que só que antes da senhora deixasse assim, o nosso programa, eu queria que a senhora falasse sobre a questão da cor, da simbologia do azul, por que azul, por que simboliza essa causa associada ao autismo, hein? Na verdade, hoje, o símbolo do autismo, a gente tem vários símbolos que estão surgindo. Nós temos o cordão, que é o cordão do quebra-cabeça coloridinho, Sim. Nós temos a cor azul, nós temos aquele símbolo do infinito também. Ainda não são símbolos normatizados, mas hoje as pessoas portadoras de TEA, elas podem ser identificadas, além da cipiteia, o uso do colar também, que é o colar de girassol, que é o colar que se referencia a deficiências ocultas, porque autismo não tem cara. É importante muita gente frisar isso sempre, o autismo ele não tem cara. Então, a utilização daquele colar também de girassol, que simboliza as deficiências ocultas, também pode ser utilizado pela pessoa com TEA, mas hoje nós temos muitos símbolos, ainda não normatizados, mas estamos no caminho também de fazer essa normatização para facilitar a identificação, para facilitar também o acolhimento dessa pessoa na sociedade. Nós tivemos agora recentemente aqui no estado do Maranhão um jornalista que inclusive lançou um livro sobre isso, que ele, depois de 50 anos, ele descobriu que ele tinha autismo. Quando e como uma mãe, um pai ou a família devem observar? Que sinais são esses que os pais, que os cuidadores devem olhar, devem ver, devem se dirigir a um especialista, doutora? Na verdade, muita gente não acha que, porque adulto, depois de adulto eu virei autista, ou depois de adulto eu tenho TDAH, mas não é bem assim. Com a evolução normativa, as jurisprudências, também as evoluções científicas, nós temos a certeza de que todos os sintomas aparecem desde a infância. São precoces, né? São desde a infância. Então, nós temos o andar na ponta dos pés, ser sensível a barulhos, ser sensível a sons muito altos, a questão da rotina. Se mudar a rotina, eles já ficam desorganizados. Brinquedos, nós observamos muito em bebês, entre 1 ou 2 anos de idade. Brinquedos, ao invés de ter o brincar funcional, de brincar com a função daquele brinquedo, os carrinhos, eles não andam com carrinhos, os carrinhos são enfileirados, os brinquedos eles são empilhados, o atraso na fala, o atraso no andar, não é uma regra, porque cada pessoa é um espectro, então cada uma vai manifestar de uma forma diferente. Acontece que a pessoa teve sempre um brincar funcional, falou bem, andou bem, não teve dificuldade na escola, mas depois de adulto vai descobrir que realmente tem autismo. E aí nós vamos descobrir que o autismo ele é um espectro, ninguém vai ser igual ao outro, cada um vai se manifestar de uma forma diferente, mas o ideal é realmente ter aquele olhar diferenciado, quando a gente observar uma criança que é um pouco mais calada na escola, a criança que não gosta muito de participar de interações sociais, aquele que se irrita muito fácil, às vezes não é uma birra, às vezes ele só está desorganizado, às vezes é um excesso sensorial para ele, e tudo isso a gente precisa identificar, até para a gente poder intervir mais cedo. Perfeito. Eu quero saber mais uma vez os endereços das clínicas aqui em São Luís, para que as pessoas possam também, o horário de funcionamento, isso é importante, né? E contatos também, se possível. Nós funcionamos no bairro do Quajap, na Rua Auxiliar 2, próximo ao McDonald's e próximo à Havan. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. São nossos horários de atendimento. Vocês podem entrar em contato pelo @7fama, que é a nossa página no Instagram, que vocês vão conseguir todas as informações de contato, agenda. Vocês vão conseguir todo o apoio por lá também. Doutora Jéssica, muito obrigado por estar aqui, por contribuir com essas informações importantes para os nossos telespectadores. Leve o nosso abraço a todo mundo aí, toda a equipe clínica, aos prestadores de serviços, às pessoas que compõem a 7fama. Muito obrigado. Muito obrigada.